Washington, tudo bom? Eu estava lendo a sua entrevista para a BBC e achei interessante algumas coisas que você trouxe. Embora a gente não se conheça, achei que eu podia te mandar esse recado. Eu aqui, uma mulher no auge dos seus 36 anos, para você aí, um homem no auge dos seus 65 anos. Certamente você não me conhece e eu conheço pouco, na verdade, da sua história. O que eu sei é que você é um sujeito aclamado, reconhecido pela sua atividade profissional, é um sujeito que já recebeu muitos e muitos prêmios ao redor do mundo por conta da atuação da sua agência de propagandas, que faz coisas supostamente incríveis. E eu digo supostamente porque, bom, não as conheço profundamente. Agora você sabe que a princípio me chocou ter lido algumas das coisas que você disse para essa entrevista, mas depois, pensando um pouco naquilo que seriam as suas características mais proeminentes para quem não te conhece, eu pensei, bom, na verdade, estamos de novo no mais do mesmo. Um homem bem-sucedido, branco, classe alta, blá, blá, blá. A gente também está cansado de falar desses estereótipos. Eu não costumo gostar de estereotipar pessoas, mas a gente não pode deixar de reconhecer que o feminismo tem lá a sua razão, não é mesmo? Em primeiro lugar, você cunhou aí o termo politicamente saudável, porque você achou que o termo politicamente correto é chato demais. Deixa eu te falar, querido, você não tá sozinho. Tem um monte de homem muito parecido com você que também acha o politicamente correto muito chato. Agora, sabe o que é curioso? Vocês provavelmente acham esse termo chato porque não são vocês os atingidos pelas piadas que são, na verdade, segregadoras. Deixa eu te dar um toque. O politicamente correto não é chato, ele é justo. É muito possível fazer uma boa piada ou fazer uma bela peça de propaganda sem ter que agredir ou ofender grupos de minorias que não têm o mesmo espaço de fala que você tem na sociedade. Talvez seja difícil para você entender isso, mas tô aqui te dando esse toque, quem sabe a gente não abre assim basicamente a sua cabeça, não é mesmo? E sabe, tem uma outra coisa engraçada, você falou do termo politicamente saudável e você usou a palavra irreverência. Acho curioso que muitas vezes, quando as pessoas são politicamente incorretas e são hostis com grupos de minorias, e essas falas são caracterizadas como irreverentes. Muito me incomoda o termo, e me incomoda mais ainda que você tenha dito que, na verdade, essa irreverência e o politicamente saudável respeita a inteligência das pessoas. Eu faço aqui uma perguntinha básica para você. Inteligência de que pessoas e qual inteligência? Porque nós estamos todos buscando uma inteligência social quando a gente fala de politicamente correto. Porque a gente quer que as pessoas cada vez mais reconheçam as especificidades e as diferenças entre os diferentes grupos que vivem na nossa sociedade, para que esses indivíduos tenham espaço na sociedade, que eles possam buscar os seus espaços, para que eles sejam reconhecidos na nossa sociedade. Tá entendendo? E você pode acabar com um trabalho feito por anos quando você faz uma propagandinha mal feita. Tá certo? Aí dentro dessas suas reflexões incríveis, você falou que o empoderamento feminino é uma coisa clichê, que isso tá muito chato e que esse empoderamento é um primo irmão de um baixo nível intelectual. Olha você de novo falando sobre inteligência. É muito provável que em fazendo tantas análises sobre a inteligência do nosso Brasil, você se entende e se reconhece como uma grande inteligência. Um elemento que eu não posso esquecer de te apontar é que ser competente, por exemplo, em uma área específica de atuação, não faz de você um sujeito competente em tudo na vida. A gente sempre tem uma coisa para aprender. E aí, então, eu vou te dar uma oportunidade de aprendizado aqui. Você colocou a palavra empoderamento feminino junto de várias outras palavras, pensar fora da caixa, ou seja lá o que for. O que você talvez não tenha entendido é que a palavra empoderamento passou a ser utilizada lá na década de 70, quando se entendeu que era preciso que os grupos de minorias tivessem o seu espaço para se desenvolver, existir na nossa sociedade. E foi o Paulo Freire que importou este termo lá dos Estados Unidos. Ora, eu imagino que você não ache que o Paulo Freire é um sujeito de baixo intelecto. Afinal de contas, ele é um dos maiores pedagogos, educadores e filósofos do nosso país. Talvez a gente concorde em uma coisa. Quando você fala que o empoderamento feminino está em todo lugar, está em toda mesa e que ele não se fala, mas se pratica, eu concordo com você. Eu imagino que ele apareça em todas as mesas hoje quando se discute uma nova propaganda. E me incomoda isso aparecer porque muito provavelmente essa mesa que discute empoderamento feminino, muitas das vezes só tem homens. E aí é o problema. A gente não tá praticando, a gente só tá falando. Faz aí um perfilzinho das fotografias que se faz sobre os grupos
de agências de publicidade e propaganda no Brasil e você talvez entenda isso que eu estou te falando. E aí, na verdade, tem outro elemento que é importante a gente destacar, disso que você falou do empoderamento feminino, é que, de fato, muitas marcas têm usado isso hoje só como um blá 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 mesmo de venda de um produto. Embora eu não concorde com isso é um sinal de que as marcas estão percebendo que sozinhas, com o discurso velho e retrógrado, como aquele que você pregou na sua fala nessa reportagem, não cabe mais, não cola mais. E que essas mulheres que são sim empoderadas, que estão sim se empoderando, são também consumidores. Já que a gente está vivendo numa sociedade capitalista, não é mesmo? Falemos sobre consumo. Então as mulheres, elas consomem, as mulheres brancas, as mulheres negras, as mulheres orientais, todas elas consomem. As mulheres trans também consomem, as mulheres gordas também consomem. Todos esses grupos consomem. E eles querem ser representados, não da maneira como você sugeriu, inclusive, em uma propaganda, porque colocamos um gordo, eu poderia colocar um magro, mas eu achava que ia ficar mais irreverente. Mais uma vez você tem razão em um ponto em que os gordos devem sim aparecer, já que a gente está falando aqui de vários estereótipos que você apresentou, os gordos eles devem sim aparecer, mas não de maneira estereotipada. O que se tenta fazer quando se fala do politicamente correto é justamente excluir toda a possibilidade de preconceito, estereotipização e maldizer grupos de indivíduos. Porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum de igualdade, por exemplo. Já que é isso que todos nós deveríamos estar buscando, por que não fazer isso também nas propagandas? E sabe o que é curioso disso tudo? É que é justamente a sua entrevista que me faz pensar que cada vez mais o conceito de empoderamento feminino é importante. Porque foi você, e não fui eu, que fez uma palestra comparando uma mulher a um Porsche. E caso você não tenha entendido ainda, quando você compara uma mulher a um Porsche, você está objetificando uma mulher e colocando essa mulher como um indivíduo que não tem cérebro, nem reflexão, nem pensamento, porque o centro é o homem. Mas disso você certamente entende muito bem. Este homem que é o centro é ele quem define. Ele compra um carro, mas pode ter uma mulher. E você continua com essa mesma reflexão quando você diz que todo homem que tem um Porsche tem uma mulher. É um absurdo a gente ter hoje, 2017, alguém que se diz tão inteligente, tão apto em algumas coisas, ser capaz de ir para um jornal para proclamar esse tipo de informação sem entender que ela é absolutamente equivocada. A gente está aqui para te dizer que a gente não é objeto. E é para isso que serve o empoderamento feminino, dentro e fora das propagandas. Um beijo, querido, no seu coração.